Escola Dominical. EBD em Foco, com o evangelista Malcírio Silva. Escola Dominical, conhecimento e saber. EBD, o maior seminário do mundo. Seminário do mundo. Moisés e a sarça ardente e o encontro com... Meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Sejam todos bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical desse primeiro trimestre de 2021. É extremamente importante que você se inscreva no nosso canal para juntos compartilharmos este conhecimento da Palavra de Deus com as outras pessoas, né? Eu sou o evangelista Malcírio e a partir deste momento estaremos juntos aí compartilhando um pouco do conhecimento da Palavra de Deus que edifica as nossas vidas. Esse trimestre nós estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então venha conosco, a partir deste momento nós estaremos estudando e compartilhando mais um pouco do conhecimento de Deus e da sua palavra para a edificação espiritual de nossas vidas. Lição de número 6, santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Lembrando para os irmãos que o comentarista dessa nossa lição nesse trimestre é o pastor Ezequias Soares, líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, presidente do Conselho de Doutrina da CGADB, graduado em hebraico pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Mackenzie, autor de diversos livros, entre eles Manual de Apologética Cristã, Heresias e Modismos e a Razão da Nossa Fé, todos publicados pela CPAD. Então observe que sob a égide da Palavra de Deus, na análise deste nosso tão nobre pastor, né? Conhecedor da Palavra de Deus, que tem se dedicado a trazer o discernimento, o entendimento para as nossas vidas. Então, observe que nós não estamos sozinhos neste compartilhamento de conhecimentos. O texto áureo diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. Verdade prática. Santificação é a especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. O que isso significa? Significa que ao mesmo tempo em que nós, ao ouvirmos a mensagem do Evangelho, nos convertemos a Cristo, né? Houve ali uma mudança de atitude radicalmente, né? Na vida do homem e da mulher, mas esse processo de santificação, ele não fica pronto e acabado no momento da conversão. Nós precisamos sempre melhorar na presença de Deus. Há sempre algo que precisa ser lapidado, ser mudado, ser transformado, para que nós possamos chegar ali ao ideal de cristão, ao ideal de discípulo, de que Deus espera de nós. A nossa leitura diária se encontra em 1 Samuel 2:2. Nenhum atributo divino é tão solenizado nas Escrituras como a santidade de Deus, né? Isso vai ser sempre mostrado dentro das Escrituras, né? Esse caráter de santidade que o nosso Deus né? Em si mesmo. Ele, aliás, ele é o único que tem essas características em si mesmo, né? Nós estamos na dependência do Espírito Santo para alcançar esse processo de santidade. 1 Tessalonicenses 5:23, o Deus que santifica o espírito, a alma e o corpo. Efésios 5:25-27, o Senhor Jesus é o santificador da igreja. É preciso passar por esse crivo da cruz
para que entremos para este processo, né, de santificação. Então, o Senhor Jesus, ele é o santificador da igreja. E aí, quando nós falamos para as pessoas que elas precisam aceitar a Cristo como Salvador, aceitar a Jesus como Salvador, às vezes elas não compreendem. Mas esse ideal de cristão, esse ideal de pessoa que Deus espera que sejamos nós, só é possível a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus. Romanos 15:16, o Espírito Santo é o que santifica, pois ele é santo em si mesmo. 1 Coríntios 6:11, a obra da santificação é realizada pelo Filho e pelo Espírito Santo. Aceitamos a Jesus como Salvador, ele fez o sacrifício por nós, ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, em nosso lugar, ele pagou o preço pelas nossas vidas. Agora nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o homem por si só, ele não vai conseguir agradar a Deus. O homem por si só, ele não consegue chegar ao ideal de homem, ao ideal de cristão, de discípulo que Deus espera de seu povo. Por isso o Espírito Santo é tão importante na vida do homem. É por isso que nós devemos buscar sempre o Espírito Santo, porque se ele não estiver em nossa vida, certamente nós pereceremos, nós fracassaremos. Então é importante que nós venhamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus, porque ele é quem reitera esse processo na vida de todo crente salvo. Apocalipse 15:4, somente Deus é santo em si mesmo. Isso significa dizer que nós vivemos, portanto, na dependência de Deus, porque de nós mesmos nenhuma capacidade temos para alcançar a santificação. Mas o Espírito Santo de Deus, que é santo em si mesmo, ele se encarrega deste processo que é contínuo, dinâmico e cada dia, até nós alcançarmos o status, né, de perfeição. E isso jamais ocorrerá nesta vida e neste corpo, mas naquele glorioso dia, quando nós formos transformados em um corpo glorioso. Isso é importante nós sabermos. O objetivo geral dessa lição: mostrar o quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito. Uma coisa que é importante nós sabermos: o que é ética? Né? O que é ética? Se você for para o dicionário, você vai observar que ética é todo o princípio daquilo que é correto, daquilo que é certo, daquilo que é legal, conforme uma doutrina ou uma lei determinada. Então, o objetivo desta lição é mostrar o quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito. Objetivos específicos no primeiro tópico: vamos apresentar a santificação no Antigo Testamento, né? No segundo tópico, explicar a santificação no Novo Testamento. E no terceiro tópico, aplicar o exemplo de santificação à vida dos nossos alunos, daqueles que são seguidores de Cristo. Ponto central desta lição: é preciso ter uma vida santa, comprometida com a ética do Espírito, né? E agora, a partir desse momento, nós vamos aí comentar cada detalhe, né, sobre a questão da ética, a questão da santidade, a questão da consagração, né? A introdução desta lição diz assim: Deus é absolutamente santo, por isso ele exige do seu povo santidade. Sua santidade é infinita e inigualável, ninguém é santo tanto quanto Deus, né? Ele é santo em si mesmo, ou seja, ele não depende de ninguém para ser santo. Nós dependemos do Espírito Santo. Nós dependemos, em primeiro lugar, do sacrifício que foi consumado na cruz do Calvário. Dependemos da atuação constante do Espírito Santo na nossa vida para alcançarmos esta proeza. Enquanto Deus, ele é santo
em si mesmo, em sua essência e natureza, conforme relata Apocalipse capítulo 15, verso 4. Sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu modo de vida. Vamos estudar então o que é ser santo e a necessidade de se ter uma vida santa. Se nós formos de princípio lá para Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6, a palavra do Senhor vai dizer assim: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Então, observe que quando Deus separa para si um povo, Ele exige deste povo santidade. Isso não foi no Antigo Testamento, isso é ainda em nossos dias, nesta atualidade em que nós estamos vivendo. Se nós observarmos aqui, antes de entrarmos aqui no primeiro tópico da nossa lição, a começar pelo sacerdote, né? Se você for lá para Êxodo, capítulo 28, verso 36, precisamente, diz assim, ó: também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás, como as gravuras de selos, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Fazendo uma pequena análise, né, sobre estes símbolos, né, esses símbolos que encontram-se aqui na indumentária do sacerdote, observe que o ouro ele reflete. O ouro ele é reflexivo de qualquer lugar em que a pessoa esteja. A distância se consegue enxergar. Isso tem um grande significado para nós. Nós vamos observar isso também nas vestes do sacerdote. De longe se identificava quem era o sacerdote. E aí você pode me dizer, mas o sacerdote, né, professor? Mas para Deus, Cristo nos fez reis e sacerdotes. Hoje nós somos um povo, um reino sacerdotal. Tá? Você é sacerdote dentro da tua casa, dentro da tua família, em si próprio, né? Para observar, analisar a tua conduta de vida, se agrada ou não a Deus. Você tem essa incumbência. Tá? Também lá em Êxodo capítulo 29, verso 6 também, ó. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. Né? Então, essa lâmina de ouro na mitra do sacerdote, ela o identificava como uma pessoa consagrada, como uma pessoa santa e consagrada para Deus. A santificação no Antigo Testamento. A santidade de Deus se originou nele mesmo, no próprio Deus. Ela é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento. Deus exige santidade de seu povo porque Ele é santo. Os antigos hebreus levavam a santidade muito a sério e nós devemos também levar. Por quê? Porque se não houver esse caráter específico de santidade na vida do povo de Deus, o Espírito Santo se afasta de nós. Por que nós não vemos tantos batismos mais com o Espírito Santo? Por que nós não vemos mais tantos sinais, prodígios, maravilhas em nosso meio? Será que não falta santidade no meio do povo de Deus? É uma reflexão que nós devemos fazer com base naquilo que estamos estudando. Primeiro subtópico, a santificação. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação, tanto de pessoas como de lugares e objetos e coisas para o serviço sagrado. Separar daquilo que é comum ou imundo. Para quê? Para fazer diferença entre o santo e o profano e entre o imundo e o limpo. Levítico 10 e 10. Observe que tudo que era consagrado a Deus, para aquele fim específico, ele passava por um processo de santificação.
Por quê? Porque ele seria consagrado a Deus e ao seu serviço. Então, não poderia ser de qualquer maneira. Existia todo um ritual, existia todo um cerimonial nessa separação. Por quê? Aquele objeto, aquela pessoa, aquela coisa estava sendo passando por um processo de santificação para ser consagrada a Deus. O caso do sacerdote, como nós citamos anteriormente lá no livro de Êxodo 28 e 36, né? Você lê o capítulo inteirinho de Êxodo 38, você vai observar ali todos os requisitos de separação. E santificação significa exatamente isso: separar, separação, separar o que é santo, fazer distinção entre o santo e o profano, entre o imundo e o que é limpo. Por quê? Porque vai ser consagrado a Deus. Levítico 10 e 10. Isso não é difícil de compreender. O profano é alguém que se mostra indiferente ao sagrado. Ela não dá importância para o sagrado, para aquelas diretrizes que precisam ser tomadas. É possível, pastor, que exista o profano dentro da casa de Deus? É possível, porque nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdará o reino. Nem todos. Lembre-se da multidão. A multidão sempre acompanhava o mestre, mas os discípulos foram poucos. Ezequiel capítulo 22, verso 26. O profano é alguém que se mostra indiferente ao sagrado. O profeta Ezequiel vai falar isso lá no capítulo 22, verso 26. O verbo hebraico kadash, ser santo, ser santificado, santificar, ser posto à parte, separar, é o mais usado no Antigo Testamento e aparece 830 vezes, incluindo os seus derivados, e cuja ideia central é separar do uso comum. Esse objeto, essa coisa, esta pessoa, ela será separada para este serviço. E para ela ser separada, ela passa pelo processo de santificação. E aí existe todo um ritual e todo um cerimonial a ser observado, toda uma conduta que aquela pessoa precisava ter, que aquele objeto precisava se enquadrar para poder, de fato, ser consagrado a Deus e ao serviço. Isso não é difícil compreender, né? Então, incluindo seus derivados, e cuja ideia central é separar do uso comum para o serviço a Deus. Consagrar. 1 Samuel 7 e 1. Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santo, porque eu sou santo. Levíticos 11 e 45. Então observe que este Deus que é santo em si mesmo, ele vai sempre exigir santidade do seu povo. A consagração, subtópico 2. O termo consagrar quer dizer investir de funções, dedicar ao serviço de Deus, o que pode ser pessoas, coisas, objetos ou possessões. Mas observe que em todos esses rituais existiam todo um conjunto de regras que precisavam ser observados para que esta pessoa, objeto ou coisa consagrada fosse aceita por Deus. Quando se quebrava esta regra, observe que essa pessoa, no caso de pessoas, né, Nadab e Abiú, né, por exemplo, né, eles foram fulminados porque apresentaram fogo estranho no altar de Deus. Não seguiram as regras, não seguiram os protocolos. Então, observe que não é tão simples assim, não é tão fácil assim. Tá? Então, o termo consagrar quer dizer investir de funções, dedicar ao serviço de Deus, o que pode ser pessoas, coisas ou possessões. Levítico 27, 28 a 29. Consagrar é dedicar no sentido religioso a Deus, e santificar é o processo pelo qual alguém é consagrado, é separado para
Deus, separado ou separada para Deus. Então, observe que a santificação vem, em primeiro lugar, para que esse objeto, ou essa coisa, ou pessoa, ela seja consagrada a Deus. Não é à toa que se observa a vida do obreiro, a vida daquela pessoa que muitas vezes é revelada pelo Espírito Santo, de que aquela pessoa ela pode ser útil na obra de Deus. O pastor observa, a família observa, e aí aquela pessoa, após passar por um crivo, né, ela é separada para o serviço. Por intermédio da imposição de mãos, né, e o óleo da unção, essa pessoa é consagrada ao serviço na casa de Deus. Eu digo isso quando se separa um obreiro, né, para o diaconato, para o presbitério, para o evangelista, para presbíteros, pastores. Né? Existe toda uma série de análise de conduta, de personalidade, de caráter, né? E também uma preparação, né, para que essa pessoa seja consagrada ao serviço de Deus. Êxodo 28, 3, capítulo 30, verso 30, também é importante a gente observar essas leituras para entender melhor o teor dessa santificação para que seja consagrado. Subtópico 3. A purificação. O termo taor, puro, limpo, derivado do verbo taer, ser limpo, puro, e kadash, ou kadosh, santo, do verbo kadash, pertencem ao mesmo campo semântico. Ambos se aplicam à santidade de Deus. Isaías 6:3, Abacuque 1:13. Abacuque vai dizer: o Senhor é tão puro de olhos que não podes ver o mal. Isso fala da santidade de Deus. O profeta Isaías, quando tem aquela visão, ele olha para si mesmo, diante da santidade de Deus agora refletida para ele, ele observa que ele vai perecer, que ele vai morrer, porque aquele ser maravilhoso que está diante dele é santo em si mesmo e portanto, não suporta o pecado. Como também as pessoas que se aproximam dele e se purificam de toda sorte de pecado e idolatria. Salmo 51:10, Ezequiel 36:25. O termo grego equivalente a tarer na Septuaginta é katsarisso, tornar limpo, limpar, purificar. E a kadash é agiasso, santificar, consagrar. O adjetivo ágil, santo, traduz 20 palavras hebraicas do Antigo Testamento, como kadash, kadosh, kodesh, entre outras. São termos frequentes e importantes agora no Novo Testamento. Então, observe que o ideal santo, o ideal de santidade está na pessoa de Deus, não no homem. O homem, ele vive sob a dependência do Espírito Santo para alcançar esse ideal de santidade. E quando eu falo que nós vivemos na dependência do Espírito Santo, isso significa dizer, e um alerta para nós, que o Espírito Santo jamais vai atuar na nossa vida se nós estivermos fora dos padrões da palavra de Deus. O mínimo que nós temos que fazer é nos esforçar para agradar a Deus, permitindo assim que o Espírito Santo atue na nossa vida. Ainda temos, nesse caso, o Espírito Santo como a fonte de toda a santidade que nos ajuda a manifestar o caráter de Cristo. Apresente esse ideal para as pessoas. Nós precisamos revelar esse ideal para as pessoas, né, que existe na pessoa do Espírito Santo. E nós dependemos dele para poder alcançar a plena vontade do nosso Deus. Tópico 2. A santificação no Novo Testamento. Santificação, santidade e seus cognatos são termos comuns ao Antigo e ao Novo Testamento e trazem o mesmo conceito da Nova Aliança. Santificação é a semelhança do caráter de Cristo e o efeito real da salvação na vida cristã. Ou seja, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador,
O que se espera da pessoa que aceita Cristo como Salvador é que ela tenha mudança de vida, mudança de caráter, mudança de atitude, porque a primeira fonte de santificação que nós bebemos dela é Cristo. É Cristo. Então, espera-se que todo aquele que tem um encontro com Cristo, automaticamente ele tenha uma mudança de vida, mudança de atitude, mudança de caráter. Não é à toa que a palavra diz que se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tá? Então, subtópico 1. Uma obra da Trindade. O Novo Testamento torna explícito o que antes estava implícito no Antigo. E isso diz respeito também à obra salvífica do Deus Trino. A fé cristã confessa a existência de um único Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Iguais em poder, glória e majestade, conforme Mateus 28:19, de modo que a obra da santificação, um atributo divino, é realizada pela unidade na Trindade, como pela Trindade na unidade. 1 Coríntios 6:11, 1 Tessalonicenses 5:23, 2 Tessalonicenses 2:13. São as três pessoas atuando na obra da redenção. 1 Pedro 1:2. Como que nós podemos entender isso? O Pai planejou. O Pai planejou. O Filho executou a obra. E o Espírito Santo aperfeiçoa. É difícil para compreender isso? Não creio que seja difícil para compreender isso. Então, esse processo de santificação, ele depende das três pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. É preciso crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Por quê? Porque o Pai planejou, o Pai elaborou todo o plano da salvação. O Filho executou este plano quando entregou-se a si mesmo em morte de cruz. E o Espírito Santo, por sua vez, ele nos aperfeiçoa até o grande dia de Deus. Então, é importante nós compreendermos isso. Subtópico 2, a natureza da santificação. Não há no Novo Testamento ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação, diretamente da realidade do sistema mosaico. Não existe esse ritual para que a pessoa agora ela torne-se um seguidor de Cristo, uma pessoa de Deus. Não existe um ritual. É preciso fazer isso. Não. É óbvio que, em primeiro lugar, nós precisamos crer. Crer no sacrifício, aceitar a Cristo como Salvador e obedecer a sua palavra. Mas não existe um cerimonial. O que existe é buscar constantemente e abundantemente viver uma vida pautada na palavra de Deus sob a orientação do Espírito Santo. Então nós compreendemos que se nós fugirmos dessa realidade, nós estamos factível aí ao fracasso no que diz respeito à vida espiritual e de santificação. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea, isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé. A partir do momento que o pecador aceita Cristo como Salvador, por intermédio da fé que foi implantada dentro do seu ser, 1 Coríntios 1:30, ele recebe instantaneamente e agora ele começa a passar por um processo, porque a santificação é um processo. O Espírito Santo passa a habitar dentro dele e aí aquelas coisas da velha natureza que às vezes pode suceder, pode ocorrer, o Espírito Santo está ali para dizer: olha, você agora é uma nova criatura, você agora é uma pessoa de Deus, você agora vive uma nova dimensão de vida. Então, isto não diz mais respeito à sua nova vida em Cristo Jesus. Ela é chamada teologicamente, essa santificação instantânea, de santificação posicional. É como você se posiciona diante de Deus, referente à mudança da posição de pecador para santificado. Fomos santificados por quem? Por Cristo, que derramou seu sangue e nos lavou.
e nos purificou de toda a imundícia. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. Isso agora é obra do Espírito Santo que passa a habitar no interior do crente. 1 Coríntios 3,16, 2 Timóteo 1,14. A partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar na vida do cristão, ele começa a passar agora por um processo de santificação contínua e progressivamente. Subtópico 3. Uma necessidade. A nova vida em Cristo é o novo nascimento. João 3,3. Ao nascer, a criança continua o seu crescimento físico e mental. E isso se aplica também à vida espiritual. Hebreus 5,12, verso 13 também, 1 Pedro 2,2. Apesar de a santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva. Provérbios capítulo 4, verso 18, 2 Coríntios 3,18. A salvação em Cristo é acompanhada da santificação e seu agente ativo é o Espírito Santo. Outra vez enfatizando, a presença do Espírito Santo na vida do cristão, do crente salvo, é de fundamental importância. Sem o Espírito Santo, é por isso que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinhos onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A nossa total dependência do Espírito Santo é em função desta vida de santificação a qual nós devemos viver para agradar a Deus, para ser filhos de Deus. A vida cristã é uma carreira, Gálatas 5 e 7, Filipenses 3, 13 a 14. Assim, é a santificação progressiva que nos torna mais semelhantes a Cristo. Cada dia mais nós nos parecemos com Cristo por conta desta mudança, deste processo de santificação pelo qual passamos. Não se trata de um tema secundário, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Sem essa santificação é impossível nós contemplarmos a Deus. Olha só o que diz Hebreus 5, 12 e 13. Porque devendo já ser mestre pelo tempo que você tem na casa de Deus, observando a palavra, devendo já ser mestre por este tempo, ainda necessitais muitas vezes de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Ou seja, você ainda é menino, Paulo está falando isso. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Por quê? Porque é menino. Depois, 1 Pedro 2 e 2. Desejais afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Existe muita gente sofrendo, padecendo, não sente mais a presença do Espírito Santo porque tem tomado um leite falsificado, um evangelho que não tem base no ideal de santidade de Deus. Compreenda isso. Depois, Provérbios capítulo 4, 18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Depois, 2 Coríntios 3, 18, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho, observe, refletindo como um espelho a glória do Senhor, a santidade de Deus, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Isso implica dizer que nós não temos essa santidade em nós mesmos, refletimos a santidade de Deus por intermédio do Espírito Santo que em nós deve habitar. Depois, Gálatas 5 e 7, olha que Paulo escreve aos Gálatas: corrieis bem. Quem vos impeliu para que não obedeçais à verdade? Depois, Filipenses 3, de 13 ao 14, irmãos, quanto a mim, diz Paulo, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim,
prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aos Filipenses? Praticamente ele está dizendo, não creio que ainda tenha eu alcançado essa santidade, mas eu prossigo para o alvo. Eu estou correndo a carreira que eu preciso correr para chegar à estatura de varão perfeito e alcançar essa soberana vocação da parte de Deus, que é a santidade em Cristo Jesus. Tópico 3. A santificação aplicada ao crente. O Espírito Santo é a fonte de santidade e o Senhor o seu padrão. Todos os crentes desejam se parecer com Jesus e viver de maneira a agradar a Deus. A santificação do crente é obra do Deus Trino. Então, observe que Cristo é o nosso padrão de santidade. É por isso que nós devemos, particularmente, eu prefiro ser discípulo. Porque crente, todo mundo é crente. Quem crer é crente. Agora, o discípulo, ele precisa se parecer. E nós precisamos lutar para isso. Nós precisamos nos parecer com Cristo. É impossível isso? Não é impossível, uma vez que nós temos o Espírito Santo, né? E ele é essa fonte de santidade. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos conduz, é Ele que nos orienta, é Ele que nos ensina. Tudo o que eu preciso é dar lugar ao Espírito Santo para que Ele continue esse processo na minha vida, na sua vida. Subtópico 1 do tópico 3. A comunidade de Jesus. As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. O texto de 1 Pedro 1, 13 ao 16 não é diferente. O status de Israel como propriedade peculiar de Deus, reino de sacerdotes e de nação santa, conforme Êxodo 19, 6, é revigorado na igreja. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. O ensino petrino mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Ele vai dizer que nós agora somos uma nação eleita, um reino sacerdotal, um povo santo, chamado, escolhido para fazer a vontade de Deus, para ser a representação de Deus enquanto nós estivermos neste mundo. Então, aqueles irmãos que vieram do paganismo são agora norteados pelo Espírito Santo que vive neles e por isso renunciaram às práticas dos gentios. Então, observe que quando nós temos um encontro com Cristo, aquelas velhas práticas do paganismo que nós éramos tão devotos, elas devem ser deixadas para trás. Por quê? Porque em Cristo Jesus e por Cristo Jesus, nós somos novas criaturas. Então agora nós precisamos nos parecer com Cristo. De nós mesmos, temos alguma capacidade para isto? Obviamente que não. Mas o Espírito de Deus que habita em nós, Ele é esta fonte de santidade. É importante que se compreenda isso. Subtópico 2. Uma vida santificada. Somos santificados pela palavra. Óbvio que é a palavra de Deus que nos santifica. Óbvio que é a palavra de Deus que promove o avivamento, essa novidade. Né? João 17, 17. Pelo sangue, Hebreus 9, 12, e pelo Espírito, 1 Pedro 1 e 2. Podemos afirmar com Donald Gee que a santificação é a semelhança do caráter de Cristo. É o efeito real da salvação através do qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. É por isso que a igreja, ela é a representação máxima de Cristo na face da terra. Por quê? Porque espera-se que a igreja, ela promova, viva este caráter santo de Cristo Jesus, o nosso Senhor.
E o nosso ajudador e o nosso guia nesta batalha é o próprio Espírito Santo. É o efeito real da salvação, através do qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Tá? Então, isso deve ser refletido tão bem na nossa vida, a ponto de o mundo fazer essa leitura em nós e sentir o desejo. E hoje nós vemos que há uma situação tão degradante, tão difícil, porque há uma multidão que segue o curso, porém, parte dessa multidão não reflete esse caráter. Em suas atitudes, em suas posturas, no seu palavreado, no seu comportamento. Compreenda isso. Isso é importante para nós compreendermos. Isto está muito longe de violência doméstica, mentiras, palavrões, intrigas, mexericos e uma série de outras coisas. Uma vida de santidade cheia do Espírito mantém distância, né, dessas coisas. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É a palavra de Deus quem diz, não é o pastor. Não é o pastor Ezequias Soares que colocou isso aqui, as suas palavras. É a palavra de Deus. Se alguém não tem esse caráter, o caráter de Cristo, de santidade, de conduta santa, de separado, esse tal não é de Cristo, não pertence a Cristo. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 9. Ou você rasga este verso da sua Bíblia. Compreenda isso. Deus é santo e por isso exige santidade de seu povo. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Versículos 15 e 16 de Romanos, capítulo 8, verso 9. Lá nos versos 15 e 16, Paulo vai enfatizar isso, porque está lá no Antigo Testamento. Subtópico 3. O que é ética? O que é ética? Falamos lá no início, né? Ética é o princípio daquilo que é correto, que é certo, conforme um padrão, conforme uma doutrina, conforme uma lei. E quem sabe tem muita gente vivendo fora dessa ética, porque idealizou algo por si mesmo, conforme as suas próprias concupiscências, para amaciar o seu ego ou fomentar a sua rebeldia, e vive uma vida deliberada fora dessa ética da conduta, sob a égide da palavra de Deus e fora dos padrões do Espírito Santo. A ética é o estudo da conduta do indivíduo, né? O termo vem da palavra grega ethos, hábito, costume, que aparece somente uma vez no Novo Testamento, no plural, em um provérbio popular usado pelo apóstolo Paulo. As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. A ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo, de tudo que é correto, do que é certo, do que é errado, ok? À luz das Escrituras Sagradas, sob a égide da Palavra de Deus. Trata-se da parte da teologia que estuda o padrão de conduta conforme a vontade de Deus, Romanos 12, de 1 e 2. O fruto do Espírito tem implicações éticas e tal prática precisa ser treinada e se tornar hábito na vida do crente. Isso agrada a Deus e às pessoas, e por meio de nossa conduta, até os incrédulos glorificam a Deus. Mateus 5,16. E o mundo precisa glorificar a Deus por intermédio da nossa conduta, da nossa ética cristã. Não é difícil ver pessoas que dizem, olha, eu gostaria de ser como fulano de tal. Por quê? Porque a pessoa vive uma conduta correta, uma conduta ética,
né, diante da sociedade, diante do mundo. Conclusão. Sobre a santificação, precisamos saber o significado, a sua importância e a sua necessidade. E é isso que nós vimos, né? A santificação é um processo, é progressiva. Nós não estamos prontos e acabados. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos purifica, ele nos lava cada dia de toda imundícia, de tudo aquilo que não agrada a Deus, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Isso evita confundir a santificação com regras externas típicas de religiões legalistas. A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito, quando você vive plenamente no Espírito Santo de Deus, você alcança, né? Você alcançará. É impossível e não há base bíblica para se crer que um avivamento que só recebe o Espírito Santo como inspirador da palavra ou da ação e não da santificação, pessoal, também, continue no seu poder. É impossível isso ocorrer. Coisas momentâneas? Não. Esse processo é contínuo, é progressivo. Né? É progressivo. Nós não podemos entristecer o Espírito de Deus por falta de santificação. É a falta de santificação que entristece o Espírito Santo de Deus. Efésios 4:30. Com certeza termina também na extinção do Espírito de Deus, quando falta essa santificação. 1 Tessalonicenses 5:19. O plano divinamente equilibrado revelado no Novo Testamento é onde o Espírito Santo se assemelha na origem tanto do fruto como do dom. E para as duas abençoadas frases da nossa redenção, ele é bem-vindo e obedecido. Nós precisamos dar frutos, né, para que a evidência desse dom se consolide. Porque tem muita gente com dom aí, mas quando você olha para os frutos, elas não têm frutos. Que dom é esse? Que dom é esse? Que avivamento é esse? Sabe aqueles avivamentos momentâneos? E quando você olha para a conduta dessas pessoas, elas não têm conduta? É importante frisar e analisar todos esses aspectos da santidade para algo que Deus consagra para si. Ele nos escolheu, Ele nos chamou para ser a sua propriedade peculiar. Povo santo, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa, conforme postula Pedro. Tá? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, abençoe cada dia a sua conduta, o seu caráter, para que nós possamos, unidos na promoção do Evangelho e do Reino de Deus, cada dia mais nos parecer com Cristo. É impossível que isso aconteça de nós mesmos, pelas nossas próprias forças. Mas lembre-se, o Espírito Santo de Deus habita em nós, habita em mim, habita em você. Se é que ainda habita. Mas se você percebe, se você sente essa ausência do Espírito Santo, se redima, se dobre diante de Deus, diante do altar do Senhor, e faça como Davi lá no Salmo 51. Busque o perdão de Deus. Que Deus em Cristo abençoe as nossas vidas.